Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu não sei exatamente que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas aqui estou eu para fazer a apresentação do projeto de computação móvel Arduino. Esse, pelo nome que eu tinha colocado no formulário que o senhor tinha pedido para preencher, é o EcoFan, que é basicamente um ventilador automático com detector de presença e de temperatura. Explicando os componentes um a um, a gente tem aqui primeiro é, o display LCD, que vai funcionar basicamente como uma interface, uma comunicação mais agradável com o usuário, é, que vai imprimir aqui nele, ligando três pontinhos, desligando três pontinhos para saber tipo, a transição de estados dele, e vai estar aqui mostrando em tempo real a temperatura, o tempo inteiro, mesmo com o ventilador desligado ou ligado. O liga e desliga vai controlar basicamente o motor de corrente contínua que está aqui. Esse display funciona como uma comunicação paralela aqui com o Arduino por todos é, esses pinos que estão aqui. E tem um controle de LED aqui que é realmente para fazer ele ligar e desligar todos os LEDzinhos daqui. Esse potenciômetro, que é basicamente um resistor controlável, que você tem um resistor variável, que você gira esse knobzinho, tá aqui para controlar o contraste da tela, aqui, o contraste das letras com o fundo do display que vai estar ligado. É, boa parte desse display vai estar todo ligado em 5 volts. Aqui não precisa de muito mais tensão do que isso. Um dos componentes fundamentais aqui para esse sistema todo funcionar, o pequeno sensor de temperatura que a gente tem aqui, é ele aqui que vai mandar para o Arduino o sinal que a gente vai transformar por via de código em valor de temperatura mesmo. Ele, como ele é analógico, ele está ali nas portas analógicas do Arduino, nos analog in, nesse caso está ligado no A1. E como ele traz um valor de 0 a 123, a gente tem que transformar depois isso em digital, porque o Arduino não consegue processar isso, e eu preciso também fazer essa transformação para poder transformar esse valor analógico tão sem sentido em um primeiro momento para um valor com sentido. Continuando aqui, aqui em cima a gente tem um sensor ultrassônico, que é a partir dele que a gente vai ter o sensor de presença, que pelo sistema que eu construí, a partir de 1 metro, é, ele vai dar como uma pessoa está perto o suficiente, vai ser um dos fatores para que todo o sistema ligue. O piezo, que é basicamente quase como uma caixinha de som, tá aqui para fazer uns bips, para mostrar ligando e desligando, um efeito sonoro, um sinal sonoro pro sistema. Aqui tem o motor CC. Eu escolhi o motor CC exatamente por ele ter uma capacidade de RPM muito maior do que um motor DC. E é exatamente para isso que essa fonte está aqui, para poder alimentar com uma tensão boa o suficiente, uma tensão alta o suficiente que o Arduino não consegue oferecer esse motor CC. Para fazer o controle desse motor CC, eu tenho aqui um transistor de potência, que é realmente para eu conseguir fazer o controle desse motor. Ele tem que estar aqui, que esse transistor funciona como uma chave entre os três pinos. Esse diodo, ele está aqui para não ter retorno de tensão. Aqui ele vai funcionar como um resistor, mas muito forte mesmo, para que quando esse motor desligue, não tenha um retorno de tensão, um retorno de corrente para cá, na verdade, e acabe queimando outros componentes. E por fim, temos esse resistor que está aqui basicamente para controlar os LEDs do display LCD, mas como também um controle, uma recomendação de uso. Outra coisa que eu não tinha explicado, esse sensor de distância ultrassônico, ele funciona em pequenos intervalos que eu vou explicar melhor no código. Esses intervalos, ele
emite o som por um breve período de tempo, espera e ele fica emitindo som em intervalos. E o outro, um desses círculos aqui dele vai emitir o som e o outro é um receptor. Esse receptor vai marcar o tempo que ele demora para emitir e recuperar esse som, e é aí que ele vai marcar a distância. É, explicando de uma forma melhor agora aqui com o código, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, declarando a biblioteca para o nosso display LCD que está aqui embaixo, para ser até uma forma muito mais fácil de se programar ele, porque programar na unha seria muito difícil. Aqui, basicamente, declarações de variáveis, de pinos mesmo, para ter um melhor entendimento do código, deixar o código mais entendível para outra pessoa que fosse ler, não encontrasse somente uns números bizarros pulando pelo caminho. Esse booleano aqui vai ser só uma variável de controle para o liga e desliga do sistema inteiro. E aqui são algumas outras variáveis que eu criei para controlar tanto a velocidade do ventilador, para eu ter um valor de temperatura para ser exibido aqui, e a distância e tempo, que vai ser ambas as variáveis controladas pelo sensor ultrassônico. No setup, basicamente, eu estou determinando os pinos de entrada e saída e fazendo a inicialização do display. Agora, pulando aqui para o void loop, o primeiro trecho do código aqui inteiro é basicamente do sensor ultrassônico. Aqui é aquilo que eu expliquei dos intervalos para detecção, que nesse sistema de Arduino é chamado de PWM. Aqui eu estou deixando o sinal embaixo, ele não está emitindo som, dou um intervalo de 2 microsegundos, deixo ele em alta e eu deixo um outro intervalo de 10 microsegundos. Esses intervalos micro de tão pequenos já dão a habilidade para o sensor ultrassônico fazer o cálculo da distância, que é exatamente o que eu faço aqui. O tempo vai ser a detecção do próprio do eco. O eco vai ser quando ele receber esse sinal. E a partir daqui, esse eco está marcando o tempo do intervalo, e a partir desse tempo eu faço um cálculo que eu consigo a distância. Pulando aqui um pouco mais para baixo, eu estou apenas escrevendo dentro no display LCD aqui a temperatura, escrevendo literalmente o texto, a temperatura no caso, e mais aqui para baixo eu estou fazendo o cálculo para a temperatura a partir do sinal que eu recebo aqui do sensor de temperatura. Eu criei essa fórmula aqui embaixo para também determinar depois a velocidade do motor CC. Aqui, esse condicional, o sistema inteiro só vai ligar se a temperatura em graus Celsius for maior que 25 graus e a distância que a pessoa está do sensor ser menor de 1 metro. Aí, a variável de controle que eu criei aqui tem que estar em falso e aí sim ele vai ligar. E ele vai fazer aquele bip também pelo piezo. Logo aqui embaixo tem a fórmula que eu acabei criando realmente para fazer um controle de velocidade do motor CC, que a partir de 25 graus ele vai ligar da forma mais lenta e ao chegar a 31 ele já vai estar na velocidade máxima dele. Aqui de novo, condicional para caso ele desligue, porque ele não vai entrar nessa condição de a temperatura estar maior que 25 graus e a distância menor que 1 metro. E basicamente ele termina aqui apenas com controle do próprio LCD. Agora, só para fazer uma demonstração, a gente tem aqui inicializando aqui. O nosso display LCD vai ligar. Eu vou colocar o contraste no máximo. A temperatura está sendo impressa. Se a temperatura for maior que 25 graus, nesse caso eu já coloquei logo em 51 porque ela é um pouquinho sensível ali embaixo. E aqui no nosso
sensor ultrassônico ele ficar menor que 1 metro, ele deu esse bip um pouco alto, mas o nosso ventilador está ligado na velocidade máxima. Se eu diminuir a temperatura para menos de 25 graus, ele vai desligar, foi o caso agora. Mas e se eu aumentar levemente, ele não vai chegar na velocidade máxima de 14.000 RPM, por conta daquela fórmula. Então aqui ele vai ser progressivo esse aumento de velocidade até chegar no máximo dele, que é depois de 31 graus Celsius. E aqui, como eu tinha dito, ele vai imprimir ligando e desligando. Desligando durante um segundo e depois ele volta a imprimir a temperatura. É isso, espero que tenha gostado do projeto. Obrigado.